Tudo bem com vocês? Vamos lá agora começar a fazer mais uma gravação aqui da nossa aula, né? Tratando aqui sobre as estruturas de palavras, certo? Na aula de hoje a gente vai fazer uma análise geral da composição, da maneira como as palavras se formam, certo? Criando aí cada qual um sentido, um significado, certo? Para a gente entender justamente esse fenômeno, a gente tem que aprender, antes de tudo, do que se trata o léxico da nossa língua, beleza? Então vamos aqui aprender esse elemento. As línguas são fenômenos intrínsecos às sociedades. Como tal, incorporam muito da dinâmica do corpo social em diversos momentos históricos pelos quais este passa. A cada contato entre os membros de um grupo com outras sociedades, ou à medida que novas tecnologias vão surgindo, ou conforme novos integrantes passam a dominar as atividades sociais, deixando os mais velhos de lado, tudo isso colabora para que novas formas de uso das palavras sejam integradas ao que se entende por léxico. Gente, então o que eu estou falando aqui é uma dinâmica, é um processo dinâmico inerente a toda e qualquer língua. A língua acompanha o desenvolvimento do homem dentro da própria sociedade. Os contatos que ele faz com outros grupos sociais, as suas ascensões de uma classe para outra, né? As culturas e etc. Então a língua absorve todo esse dinamismo, todo esse caminhar que o homem estabelece na sociedade. Daí que a gente tem esse primeiro momento. O léxico, segundo Carvalho, em sentido lato, é sinônimo de vocabulário. A palavra léxico significa nada mais, nada menos que vocabulário. É o inventário completo, vejam só, de vocábulos que constam sempre em dicionários de uma língua. Ou seja, o léxico de uma língua é, antes de tudo, aquelas palavras oficializadas, certo? Que constam em dicionários que a gente consegue ter acesso nos diversos dicionários, nas diversas edições. Aquelas palavras que estão no dicionário são as palavras que são já oficializadas, ainda que nós tenhamos um arsenal de termos, um inventário de termos que muitas vezes sequer estão nos dicionários, né? É como os neologismos, que são palavras que a gente inventa, né? Ou como os estrangeirismos, palavras que vêm de outras línguas e que o nosso vocabulário ainda não incorporou, né? Ou os arcaísmos, que muitas vezes são palavras já esquecidas, deixadas de lado. Então, obviamente que o léxico não se limita, obviamente, apenas ao dicionário, mas o dicionário é uma base para a gente entender aí essa dimensão das palavras que a gente utiliza na nossa língua, certo? Passando ainda aqui, no ano de 2021, a Academia Brasileira de Letras, a ABL, inaugurou a 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o qual abrange todos os termos escritos de nossa língua. De acordo com a instituição fundada por Machado de Assis, a língua portuguesa conta hoje com 370 mil vocábulos, entre eles gírias, estrangeirismos e termos de áreas profissionais. Então, você pode ter acesso aos vocábulos da língua portuguesa a esse site aqui por meio, eu havia deixar aqui, ó, esse linkzinho aqui vai dar acesso a você, certo? Ao site da ABL. E lá você vai ter lá uma parte de pesquisa para você poder pesquisar, né, as palavras. Então, as palavras que já estão ortografadas ou estão devidamente presentes no léxico da língua portuguesa, oficialmente, tá? Daí que a gente tem aqui, analisando o que nós entendemos por morfemas. O que é um morfema? Lopes diz que uma característica das línguas é que elas podem ser divididas em unidades menores. Ou seja, uma capacidade que a língua tem é de ser dividida em partes menores. Cada vez mais, você tem uma frase. Uma frase pode ser dividida em palavras. E as palavras podem ser divididas em fonemas. E, além disso, as palavras podem ser divididas em morfemas. Ou seja, é uma capacidade mesmo que desmontar a língua. A língua pode ser desmontada em diversas partes. Ok? Então, vejamos a palavra escola. A palavra escola é um vocábulo completo. Skol, aqui eu tenho a raiz da palavra. E esse daqui, esse segmento, essa sequência daqui, é uma unidade fonêmica. O que significa isso? É o som que a gente emite quando a gente pronuncia a palavra escola. Aqui são os fonemas,
obviamente, estão representados em letras, mas aquelas cadeias de sons que a gente emite numa fração de segundos. Isso daqui são os fonemas. Então, a palavra pode ser reduzida em diversas partes. Quando a gente estuda a estrutura de uma palavra, a gente está estudando nada mais, nada menos do que os morfemas que compõem a estrutura dessa palavra. Então, vejamos aqui. Morfema. Definição. Menor unidade portadora de sentido de uma palavra. Ou seja, é um termo que, de maneira, digamos assim, é o menor termo que dentro de uma palavra pode fazer sentido. Você pode poder dividir aquela palavra, tipo, tipo divisão silábica? Não, não é tipo divisão silábica. Quando a gente divide uma palavra em sílabas, a divisão que a gente faz, nada mais, nada menos, é uma cadeia silábica. Nada mais, nada menos. Né? Não tem sentido nenhum a sílaba. Agora, quando você divide a palavra em morfemas, você vai ver que cada unidade vai ter um significado, vai ter uma função, vai ter um porquê na composição da palavra. Entendeu? A divisão silábica nada mais é que você colocar a palavra em cadeias, né? Aí você vai ter as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, etc. Isso vai ajudar muito no campo da acentuação gráfica, do acento tônico, dos encontros vocálicos e até mesmo na questão ortográfica, né? Mas o morfema é você dividir em unidades menores de sentido, certo? Ou seja, você vai dividir e cada parte vai ter um significado. Dividem-se os morfemas em dois tipos. Eles podem ser lexicais, né? O que é um morfema lexical? Um morfema lexical nada mais é do que palavras que se referem às realidades externas à língua, como seres vivos, características, circunstâncias, ações, expressões de sentimento. Ou seja, toda vez que você estiver lidando com um morfema lexical, você está lidando com uma palavra, com uma ideia que é exterior ao sistema linguístico. Quando você fala dia a palavra dia é uma representação de um fenômeno que existe na natureza. Quando você diz o nome de alguém, esse nome dessa pessoa está fora da língua. Entendeu? O morfema lexical refere-se a tudo quanto a língua apenas faz representar, tudo aquilo que a língua simboliza e que está presente, na verdade, na realidade externa à língua, como no dia a dia, no trabalho, o nome da pessoa, o nome de empresa, etc. Ok? As ações que a gente executa. Por outro lado, o morfema gramatical, palavras que se referem a termos que ordenam a estrutura da língua. Ou seja, enquanto o morfema lexical se refere a elementos que são externos ao sistema linguístico, que estão presentes na realidade com a qual a gente lida todo santo dia, né? O morfema gramatical está atrelado apenas à estruturação, à organização do próprio sistema linguístico. Por exemplo, quando você diz, ela disse que gosta de você. Você diz, ela disse que. Esse que, aqui, por exemplo, quando você utiliza o que é um pronome, é uma conjunção, é uma conjunção por meio da qual eu uno o verbo à oração subordinada, né? Essa conjunção subordinativa, o que, conjunção integrante, é um morfema gramatical. Da mesma maneira, ela disse que gosta de você. Quando você usa a preposição de, nada mais, nada menos é que um morfema gramatical também, porque o de somente ajuda a regência verbal, ou seja, ajuda o verbo a chegar no seu complemento. Gosta de quê? De você. Então você vê que todo elemento ordenador, organizador da estrutura linguística chamaremos de morfema gramatical, enquanto todo elemento externo à língua presente na sociedade chamaremos de morfema lexical. Ok? Ficou claro? O estudo que a gente vai desenvolver, ele está mais voltado para o morfema lexical do que para o morfema gramatical, visto que o morfema gramatical não pode ser reduzido, certo? Não pode ser reduzido totalmente. Só o lexical e é a partir dele que a gente vai estudar. As estruturas são o radical, isto é, quando se fala de estrutura, né? Os morfemas aqui, ó,
As palavras são constituídas a partir da união de morfemas distintos. Tá vendo aqui? Cada qual com uma função específica no processo de formação do termo. Assim são chamados morfemas: o radical, os afixos, a vogal temática, o tema e as desinências. Configure-se, então, aqui 5 morfemas, ou seja, 5 elementos construtores das palavras ou dos morfemas lexicais, ok? Vejamos aqui o primeiro deles, que é o radical, responsável por padronizar as palavras dentro de um mesmo grupo e assemelhar o seu significado. O que é que significa o radical? O radical é a raiz da palavra. Todo e qualquer morfema lexical terá um radical, certo? É por meio do radical que eu consigo associar as ideias que os termos desenvolvem. Eu consigo derivar um termo, por exemplo, menino, ameninado, meninice. Menino refere-se a um garoto. Ameninado refere-se ao ato de ser menino ou agarotado, uma pessoa que pode ser mais velha até e ter atitude de criança. E meninice seria meio que uma brincadeira. Ambos, todos eles, ainda que designem ideias relativamente diferentes, não significativamente, mas relativamente diferentes, se unem devido à ideia de menin, ou do radical, que está ali presente, que faz menção à ideia principal, que é menino. A mesma coisa que acontece com construção, construtivo, construtora, construir e constrói. Construção trata-se do ato de desenvolver um determinado algo, né? Uma construção. Isso é um substantivo. Aí vou ver uma construção civil, alguém levantando um prédio. O nosso trabalho foi construtivo. Esse daqui é um adjetivo, né? Quer dizer o quê? Que ele foi, que ele conseguiu erguer, né? Podemos dizer, conseguiu erguer uma ideia, conseguiu ajudar a desenvolver algo. Construtora, aí já trata-se de um local, né? Um local, uma agência, uma empresa. Construir é ação verbal e constrói também é ação verbal. Dessa maneira, ainda que as palavras aqui presentes refiram-se a realidades distintas, eu consigo assimilá-las, ou assimilá-las, não só assimilá-las, mas eu consigo assemelhá-las devido ao radical. Const. Tá vendo aqui? Vocês podem ver aqui, const é o radical que faz com que haja um enlace entre cada um desses conceitos. Por isso que haja a capacidade notória do radical de fazer com que possamos criar novas e novas palavras, de conseguirmos associar termos que muitas vezes a gente sequer conhece, mas basta pelo radical a gente já consegue puxar o pé da situação. Então, o que a gente analisa nesse processo aqui é que, de fato, o que é que acontece? A gente não entende a palavra apenas pelo seu sentido dicionarizado, apenas, mas também pelo uso que a gente faz dela no dia a dia, né? E pela reflexão acerca das semelhanças que uma palavra tem com outros termos que já existem. É o que a gente vai estudar na próxima aula, quando a gente for falar sobre o processo de formação de palavras, né? Mas entendeu o radical, entendeu basicamente 70% dos estudos sobre o que a gente está empreendendo aqui. Depois do radical, temos os afixos. Podemos chamar os afixos de modificadores. O que são os modificadores? Vamos lá. Unem-se ao radical. Essa informação é muito importante. Eles unem-se ao radical modificando o seu sentido básico. Ou seja, o radical desenvolve uma estrutura essencial da palavra, é a base da palavra, certo? Porém, quando você adiciona um afixo, isto é, prefixo ou sufixo, você vai desenvolver diversas mutações, diversas modificações na ideia essencial, criando outros conceitos, criando outras representações, outras ideias. E é a partir de então que a língua evolui, criando novos e novos e novos e novos termos, certo? A depender da posição que ocupam, recebem duas classificações: prefixos, que aparecem antes do radical, e os sufixos, que aparecem depois do radical, certo? Eu fiz uma lista aqui com alguns prefixos e sufixos que a gente pode encontrar facilmente.
Por exemplo, o ante, prefixo ante, que é o mesmo que algo que é anterior. Então, antebraço ou antessala. O in, que dá a ideia de negação, ingrato, infeliz, imprestável. O co é o mesmo que algo unido, né? Ou junto, coordenar, coaluno. O ré, ou repetição, algo que será feito inúmeras vezes, ou mais de uma vez, reviver, reacender, sub, algo que está numa posição abaixo, ou subordinada, ou inferiorizada, subentender ou subordinar. E ante, algo que é contrário, ou oposto, ou avesso, antissocial e anti-inflamatório. Aqui é somente uma lista muito humilde da multiplicidade da gigantesco, do tamanho gigantesco que os prefixos têm, certo? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre os prefixos, eu sugiro que você procure na internet uma lista com os prefixos gregos e latinos, certo? Que você vai conseguir ali ter dimensão dessa grandiosidade. O importante para a gente em prova é interpretar o significado do prefixo no contexto da palavra, ou seja, no processo de formação da própria palavra. Entendeu? Não é tanto ficar sabendo de um prefixo após o outro. Isso é interessante, mas não é para nós diretamente uma coisa que tem que ser feita, senão você perder muito tempo, né? E quando a gente está no processo de prova, tem que dar atenção a diversas disciplinas. Sufixos: or, dade, eiro, ável, is e inho. O or é muito utilizado para atividades como professor, doutor, pastor, né, as profissões. Dade, estado ou igualdade, normalidade. O eiro pode ser usado para profissão, depósito, fazendeiro, saleiro. O ável, característica, amável, confiável. O is, atividade, também aprendiz, atriz, juiz. E o inho diminutivo, filhinho, bonzinho. Então, saber dos prefixos e sufixos é importante sabê-los no contexto em que eles aparecem na própria palavra. Nunca tentar interpretá-los isoladamente, nem nada disso. Tentar entendê-los dentro do contexto geral em que a palavra aparece e dentro do contexto da própria palavra. Ok? Ficou claro isso? Então, tendo isso em mente, vamos lá passar para o próximo, que é a vogal temática. A vogal temática constitui aqui um morfema que é pouco discutido, que é pouco falado, mas é muito importante saber dele. Vogal temática é aquela que sucede o radical de verbos e nomes. Nos verbos, certo? Elas têm uma função precípua de indicar a sua conjugação. Os verbos na língua portuguesa, né, possuem 3 conjugações: a primeira, a segunda e a terceira. Para que a gente saiba a conjugação verbal, é necessário ter em mente a vogal temática. Na escola, a gente aprende muitas vezes que terminou com AR é da primeira conjugação, terminou com ER é da segunda conjugação, terminou com IR é da terceira conjugação. Isso é uma verdade, não é errado, né? Porém, necessariamente não é o AR, mas apenas o A que indica a primeira conjugação. Não é o ER, mas apenas o E, e não é o IR, mas apenas o I. O R é uma desinência que indica o infinitivo. É a flexão do infinitivo, da forma nominal infinitiva do verbo. Então, o R é uma desinência que está indicando esse elemento, mas necessariamente ela não faz parte da vogal temática. Então, o que indica de fato a conjugação são as vogais temáticas A, E e I, que formam as conjugações verbais da língua portuguesa, certo? Primeira, A, segunda, E, terceira, I. Visto isso, o verbo fica muito apaziguado a situação. A gente passa então para a vogal temática no contexto dos nomes. Nomes aqui, gente, são entendidos como substantivos e adjetivos, tá? E também, obviamente, os advérbios. A gente não pode perder de vista. Então, em nomes há 3 tipos. Há 3 tipos de vogais temáticas: o A, o E e o O. Eu coloco aqui atenção, chamo atenção para o E primeiramente. Todas as palavras que terminam com E, né? Não todas, obviamente, é claro que você vai ter que ver se a palavra tem um feminino, né? Mas as palavras que terminam com E, elas tendem a ser termos uniformes.
O que são termos uniformes? São aquelas palavras que estão atreladas apenas a um único gênero. Ou seja, elas servem tanto para o masculino quanto para o feminino, ou elas só são do feminino ou do masculino. Ou seja, elas não têm uma forma biforme. O que é biforme? Ela não tem o masculino e o feminino. Para que uma palavra tenha, para que uma vogal seja temática no final de um nome, é preciso, antes de tudo, que a palavra seja uniforme. Ou seja, que ela só tenha uma única forma para o masculino ou para o feminino. E isso acontece, né, muito claramente com palavras terminadas em "e". É o caso de cidade e parte. A palavra cidade, por exemplo, é um substantivo sobrecomum. O que é um substantivo sobrecomum? É um substantivo que só tem um único gênero. Ele não tem um gênero masculino. E também ele não serve, ele não pode ser utilizado com o masculino. Logo, a palavra cidade só é definida por meio de a cidade. Então, se não tem um gênero, um outro gênero, esse é uma vogal temática. Assim como a palavra parte, que também esse no final é uma vogal temática. Bem, com o a coisa é muito tranquila. Então, estudante, paciente, cliente, gestante, ocupante, né? Somente a palavra presidente é que alguns gramáticos admitiram a forma feminina presidenta, ali meados de 2010, né? Então fica a dúvida sobre presidente, mas se a gente tomá-la como particípio do presente, esse será vogal temática também. Então, cidade, parte, paciente, residente, escrevente, certo? Essas palavras terminadas com a gente teria a vogal temática. Na palavra, o que acontece com o a e o o? Convencionalmente, na língua portuguesa, o a indica o feminino e o o indica o masculino. Daí que se chama isso de desinência de gênero. O que a gente vai fazer para distinguir a desinência de gênero da vogal temática? Primeiro processo. Veja se a palavra não tem a forma feminina ou, vice-versa, a forma masculina. Vejamos, a palavra casa. Casa não tem forma masculina. Ela só é feminina. Ela só tem a forma feminina. A palavra palha não tem forma masculina. Ela só é feminina. Logo, eu consigo afirmar que o a que está aqui no final é o que eu entendo por vogal temática, o que a gramática entende por vogal temática. Agora, se eu tivesse, como aqui no exemplo, caso a vogal esteja indicando o gênero do nome numa relação explícita de masculino e feminino, chama-se então de desinência. É o caso da palavra bonito, que tem a forma feminina bonita. Então, esse O do final aqui de bonito nada mais é do que a desinência de gênero masculino. E o A é a desinência de gênero feminino. Portanto, aqui não tem vogal temática, mas apenas desinência de gênero. Ficou claro agora isso? No segundo caso, aqui, a palavra carro, acontece o mesmo elemento. Carro não tem um feminino. O carro, a carra, não tem. Então, esse O é uma vogal temática. Hálito é o mesmo. Ocorre o mesmo processo com a palavra hálito. Não tem o feminino. Portanto, aqui eu tenho vogal temática. Então, o que acontece? Na ausência de um elemento masculino ou feminino, o que acontece? O O, o A e o E serão vogal temática. Agora, se houver a presença do feminino ou do masculino, se eu, por exemplo, disser pato, a palavra pato, o O que está no final ali não é vogal temática, mas desinência de gênero masculino, porque eu sei que eu posso formar o feminino pata, ok? Agora lá, tá. E pata de cachorro? Pata de cachorro agora não indica o feminino de pato, então, portanto, eu tenho aí em pata de cachorro, de animal, etc. Eu tenho então vogal temática, ok? Então, essas nuances serão importantes para a gente compreender esse assunto em sua inteireza. Diante disso, a gente vai ver aqui as vogais temáticas ainda, quando a gente fala das palavras atemáticas. O que são as palavras atemáticas? Elas não têm vogal temática, beleza?
elas não têm as vogais temáticas que a gente estava trabalhando, e também não são dadas por desinência de gênero. No final dela não há desinência de gênero. A gente só pode dizer sobre elas que elas são atemáticas. Beleza? Então, aqui, toda e qualquer oxítona terminada em em A, E, I, O, U. É muito fácil de pensar nisso aqui. Toda palavra oxítona terminada em A, em E, em I, em O, em U, certo? É palavra atemática. Assim como qualquer termo terminado em consoante é palavra atemática, certo? Ele não possui desinência de gênero, também não tem vogal temática. Ficou claro isso? Então, tendo isso ficado claro, vamos passar para o próximo elemento. Tema. O tema é uma coisa muito simples, é uma questão de soma. Radical mais vogal temática forma, portanto, o tema da palavra. Beleza? Radical mais vogal temática, tema da palavra. Tá, Lucas? Na palavra registramos. Beleza, registramos. Eu tenho radical registre, eu tenho o tema de primeira conjugação, a vogal temática de primeira conjugação, juntei registra, eu tenho o tema da palavra. E o MOS é o quê? O MOS, veremos um pouquinho mais adiante, que é a desinência de gênero, é a desinência verbal, que para a gente aqui agora não é necessário. Para formar o tema, basta eu somar o radical mais a sua vogal temática. Isso vai ser a palavras que são, por exemplo, voltando para cá. Se eu tenho a palavra casa é uma palavra temática por quê? Vamos pensar. Eu tenho radical e a vogal temática. Radical mais vogal temática, palavra temática. Tá vendo aqui? Palha. Eu tenho radical, pale, mais a vogal temática A, palavra temática. Cidade. Eu tenho radical cidade e a vogal temática E. Parte. Eu tenho o radical parte mais a vogal. Ou seja, quando vocês analisam aqui, que eu vejo o radical mais a vogal temática, eu vejo o tema. Portanto, essa palavra é temática. Tá vendo aí? Essa é a questão. Visto isso, vejamos aqui o elemento que de fato é muito importante aqui para o estudo das estruturas de palavra, e é a desinência. Começo pela desinência verbal, que é aquela que fornece, digamos assim, mais informações e, portanto, é mais complexa no contexto da língua, né? Então, as desinências verbais indicam o modo, o tempo, o número e a pessoa. Veja que ela tem 4 elementos. Modo, os modos subjuntivo, indicativo e imperativo. Só fazendo um pequeno resumo lá, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente do curso, mas indicativo é aquele tempo, é o modo da certeza. Eu quero, tu queres, ele quer. Ou seja, certeza. Subjuntivo é o modo da dúvida, né? Talvez eu queira, talvez tu queiras, talvez ele queira, né? Ou o imperativo, você queira, né? Queira logo, queiras tu, entendeu? O tempo, como a gente sabe, os 3 tempos, pretérito, presente, passado e futuro, o número singular e plural e as pessoas do singular, eu, tu, ele, e as pessoas do plural, nós, vós, eles. Ficou claro agora? Então, em gostamos, aqui, ó, o mos, lembrando, goste é o radical, o a é a vogal temática e o mos é a desinência verbal. Nós gostamos. Então, indica a primeira pessoa do plural, tá vendo aqui? Primeira pessoa do plural, aqui é o número, do presente, aqui é o tempo, do indicativo. Portanto, eu tenho aqui todas as informações agrupadas que o MOS oferece. Se eu tivesse a desinência gostará, se eu tivesse esse ra no final, eu teria o quê? Terceira pessoa do singular, certo? Do futuro do indicativo. Do futuro do presente do indicativo. Então, aí fornece essas 4 informações. Desinências nominais. As desinências nominais, elas indicarão o gênero e o número dos substantivos e dos adjetivos. Vamos lá. Menina linda. Vejamos aqui, ó. Menina. O A aqui, lembrando,
menina, eu não tenho radical mais vogal temática, que não é o tema, tá, gente? Isso aqui não é o tema. Eu tenho radical mais desinência, beleza? Radical mais desinência. Então, menina, aqui é menin, e aqui o A é a desinência de gênero feminino. Assim acontece com linda. Linde, que é o radical, mais a desinência de gênero feminino. O adjetivo, certo? É uma palavra determinante, portanto, ele vai flexionar-se sempre de acordo com o substantivo, né? Então, se o substantivo está no masculino, ele vai para o masculino. Se o substantivo está no feminino, ele vai para o feminino. Por isso aqui que a palavra linda adquire o A. Muito básico isso daqui, né? Então, indica o gênero feminino no singular. Aqui está. Desinência nominal, o gênero e o número. O que acontece aqui quando eu falo, por exemplo, de número? No português, o número é dado pelo S, né? Meninos, substantivos, certo? O plural das palavras é dado por S e alguns outros termos é dado por ES, né? Porém, há as palavras no singular. Quando a palavra for no singular, certo? Quando a palavra estiver no singular, ela terá desinência zero. O que é desinência zero? Significa que a palavra não tem nenhum número. Entendeu? Desinência zero é sempre dizer que a palavra não tem número algum. Ok? Que ela está no singular. Consoante e vogal de ligação. Esses daqui não são propriamente morfemas. Aqui não faz parte do grupo dos morfemas, por isso que não está elencado aqui no começo, no caput, aqui da nossa aula, né? Não está elencado aqui, você não vai ver, né? Não há vogal e desinência aqui. Mas o que acontece com esse assunto? Nesse tópico daqui, gente, o que é que vai acontecer? Nesse tópico, vogal e consoante de ligação, elas só são instrumentos que ajudam a pronúncia, né, e a escrita da palavra. Ou seja, são elementos apenas auxiliares. Elas não têm um significado, não têm sentido algum. Entendeu? Elas não fornecem ideia de gênero, número, tempo, ou mesmo estrutura, o sentido da palavra, de maneira nenhuma. O que elas fazem aqui é auxiliar a grafia da palavra e a sua pronúncia. Então, lobisomem, eu tenho radical lobe e tenho radical homem. Para unir os dois, eu usei as vogais, a vogal e a consoante is. Paulada, eu tenho radical pau e ada. Então, eu junto com L. Agridoce, para juntar os dois radicais, eu usei o i. Então, elemento puramente fonético, pronunciativo. Beleza? Vamos ver aqui as questões. Nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço de continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa ficará menor, como se tivesse perdido um promontório, como se fosse o solar de teus amigos, o teu próprio. A morte de cada homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, não procure saber por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Vejamos as questões. Considerando os aspectos morfológicos dos vocábulos, assinale a opção correta. Vamos lá. O vocábulo encontro é formado por um morfema lexical, encontre. Sim, é uma palavra, né? Encontre. Acrescido de uma vogal temática, O. Vejamos aqui como é que essa palavra aparece. Nenhum homem é uma ilha, todo homem aqui. For levado pelo mar, ficará menor. Aqui. A morte de cada um diminui a mim mesmo. Aqui. Aqui está aqui nessa penúltima linha. A morte de cada homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro. Vejamos que isso aqui se trata de um verbo. Por se tratar de um verbo, logo, o O do final aqui, eu tenho sim, de fato, uma morfema lexical. Encontre da ideia de uma ação, é algo externo à língua. Até aqui tá certo. Mas esse O aqui não é vogal temática, é desinência de, vamos lá, primeira pessoa do singular,
certo? Do presente do indicativo. Então, esse O aqui não se trata de uma vogal temática. Para ser uma vogal temática, precisava ser um substantivo ou um adjetivo, ou em alguma medida um advérbio. Beleza? Então, a A está errada. No vocábulo pedaço, a noção de número é expressa por meio de um morfema zero. Correto. Em pedaço, como está no singular, a noção de número é dada pelo morfema zero. Vocês podem representá-lo fazendo um círculo e traçando uma linha que vai fazer ali que haja esse morfema zero. Então, a primeira é a letra B. No vocábulo completa, o morfema A classifica-se como vogal temática. A gente sabe que não, né? A palavra completa tem o seu masculino completo. Portanto, o A classifica-se como desinência de gênero feminino e não como vogal temática. No vocábulo humanidade, uma e nidade classificam-se respectivamente como morfema lexical e sufixo. Não, nidade não, mas até dade, certo? Esse é o erro. Human é o radical, certo? Seria humano, humana, certo? Human é o radical e dade seria o seu sufixo. O vocábulo amigos é formado pelo processo de derivação sufixal, sendo S o sufixo expressa a noção de plural. S não é um sufixo que expressa a noção de plural. S é uma desinência que expressa a noção de plural. As nuances conceituais são muitas. Então, portanto, é preciso ter rigor com esse assunto. Ok? Forma, reforma, disforma, transforma, conforma, informa, forma. A palavra impossível no primeiro, aqui a gente está diante de uma questão do IFPE, tá? A palavra impossível no primeiro verso deste pequeno poema de Eça de Queiroz, o prefixo in nos dá a ideia de negação. Ao se observar o poema concreto de Juscelino Grunewald, percebe-se que o poeta fez uso de diversos prefixos na construção do sentido do texto. Em qual das palavras retiradas do poema de Grunewald há um prefixo de negação? Vejamos aqui. Reforma. Eu tenho o ré, que é um prefixo que dá a ideia de repetição. É uma forma que foi formada mais de uma vez. Portanto, reforma. Transforma. Transforma é além da forma. O prefixo trans quer dizer algo que é além. Entendeu? Para além. Ou depois de. Ok? Então não tem nada a ver com negação. Disforma. Disforma é o que retira da forma. Então, disforma, letra C. Informa é que coloca dentro da forma e conforma é que coloca junto, igual. Então, letra C. Disforma, aquilo que não forma. O adjetivo formado a partir de um prefixo de negação está sublinhado em... Qual é o adjetivo formado a partir do prefixo de negação? Analisa, dá um pause no vídeo e me traz a resposta. Bem, voltando agora, apenas revela correlações. Veja, correlações não é um adjetivo. Correlações é um substantivo. As correlações. Então, já dá pela análise daqui saber que isso daqui não é adjetivo. Tornariam as teorias completamente obsoletas. Obsoletas é um adjetivo, contudo, não há nenhum tipo de morfema de prefixo de negação. Empresas que cresceram em uma era de dados massivamente abundantes. Não há também prefixo de negação, ainda que seja um adjetivo. O fim da teoria, em última instância, também não há. Quantidades inimagináveis. Está vendo aqui o in? O in é um prefixo de negação. Então, aqui, portanto, em inimaginável, aquilo que não se pode imaginar. Quarta questão. FGV. As opções a seguir mostram 3 vocábulos da mesma família, menos uma. Lua, lunar e lunático. Vamos lá? Luna, lua, lunar e lunático. Tá certo, né? Todos eles estão atrelados à ideia de lua, né? Algo que está para além. Lua seria o astro lua, ou lunar, como é o nome? O seu adjetivo, e lunático, alguém que está atrelado à lua. Paz, pacífico e paciente. É apenas a letra B. Paz, tá vendo aqui?
paz e pacífico estão na mesma ideia, certo? Agora, paciente não. Entendeu, gente? Paciente não tem nada a ver. Até porque a etimologia de paz, pace, pacífico vem de pace também. Agora, paciente vem de pati, que dá a ideia de sofredor, alguma coisa desse tipo. Então, aquele que sofre. Então, paciente é uma questão até complexa, até porque precisaria ter uma ideia bem precisa da etimologia dessa palavra, né? Para você não se confundir, porque o radical, né? O radical pode parecer, não é igual. Por exemplo, pacífico ou pacifista, você vê que vai ter pacife aqui. E paciente de paciência, paciente. Então, precisaria isolar bem concretamente o radical para ter uma ideia dele. Então, aqui, letra B. Astro, asteroide, astral, está na mesma ideia. Terra, terreno, desterrar, está na mesma ideia. Hipódromo, hípica, hipismo, todos eles ideia de cavalo, hipnos, hípico, alguma coisa desse tipo. Vamos lá? Na palavra afônico ocorre prefixo a, de sentido privativo, ou seja, que é algo negação. Afônico, ou seja, que não tem som. A palavra em que esse mesmo prefixo ocorre com sentido de privação ou de negação é aparecer? Não. Adébito? Não. Avermelhado? Amansar ou amoral? Letra E. Amoral é o único que dá essa ideia. Amoral é o que não tem moral. Quinto, o prefixo in em inflexível traz um sentido negativo à palavra flexível, significando algo que não é flexível. Sendo assim, são palavras na qual o prefixo in tem sentido negativo menos inalcançável. Menos letra B, né, gente? Indicativo, inexistente, indisponível, invisível. Todas essas quatro aqui, A, C, D e E, dão ideia de negação. Então, visto isso daí, passou. Assinale a alternativa que indica a palavra primitiva da qual a palavra sintomático se originou. Sintoma, letra A. Não tem nada a ver, né? Sincrônico, sístole, sino, sinal, não tem nada a ver. Oitava, a desinência S é a forma mais comum de indicar o plural dos substantivos na língua portuguesa. Ela é adicionada ao final do substantivo na sua forma singular para marcar a presença de mais de um elemento do tipo mencionado. Ou seja, o S é sempre uma adição à palavra. Ou seja, tem o singular, adiciona o S e forma o plural. Nas frases a seguir, assinale a alternativa cuja palavra em destaque, o S do final, representa plural. Nem tudo os mestres ensinam aos seus aprendizes. Seus, a gente tem seu, que é singular, e seus, que é plural. Então, letra A tá certa. Depois, é uma palavra que termina em S, é uma palavra atemática. Não tem nada a ver com plural. Mas, também termina em S e mais. Não tem nada a ver, letra A. Nona, os vocábulos são formados por elementos mórficos, considerando, veja, essa questão daqui foi basicamente uma teoria, né? Os vocábulos são formados por elementos mórficos. Considerando os componentes de um vocábulo, é correto que se afirma em vogal temática é o morfema indicativo das flexões das palavras? Não. O que indica as flexões das palavras é a desinência, seja de número, seja de gênero. Então, não tem nada a ver. Masculino e feminino, modo temporal? Não. Isso daí é questão de desinência. Afixo é o morfema que caracteriza nomes e verbos, os classificando em suas respectivas classes gramaticais? Não. Desinência é o morfema originário e irredutível. Não, isso aqui seria aqui o radical. Morfema originário e irredutível, porque é do radical que se formam as palavras. Eu não posso reduzir o radical. Radical é uma morfema que funciona como segmento lexical da palavra pura. Exemplo, por, irá. Isso aqui, letra D. Pura, puro, pura, pureza. É o pur aqui. Décimo, no trecho abaixo, a palavra destacada é classificada como Luiz Carlos da Costa e Robson Sampaio conquistaram a prata na modalidade Lawn Bowls. Conquistaram é um verbo, letra C. Aqui estão as questões da aula, certo? As questões que estão na ficha para fazer em casa, vocês façam com o apoio
aqui do gabarito das questões de casa que estão logo aqui. Ok? Bom trabalho e até a próxima aula. Tchau, tchau.